Aí, agora tá. Agora vamos começar de novo. Eu sou o pastor Silvio, da Igreja Batista Casa da Família, aqui no norte do Paraná. Eu e minha esposa, nós temos o trabalho evangelístico aqui. Essa igreja aqui nós começamos em 95, né? A história dessa igreja, né? Eu e um outro que também é pastor, é 1995, e nós estamos aqui. E nossa ideia realmente é de evangelizar, ganharmos para Cristo, e através do seminário nós podemos passar um pouquinho daquilo que nós aprendemos. Você já ouviu falar do pastor João? Você Pastor, conheceu? o João, John, o John pastor Hatcher. John, John John, Hatcher. aham. Não É. conheci, Hum, mas eu lembro, eu ouvi muito dele, e eu também lembro quando eu era pequena da Batista, eu lembro muito sobre ele ali, mas eu não me lembro dele uhum. pessoalmente, não. Então, nós tivemos a graça de sermos alunos dele, eu e minha esposa, né? Então, nós É uma aprendemos. vez que hoje mesmo eu estava no Facebook, mexendo em coisas relacionadas a ele, aí eu vi a Dona Alta, eu vi ele e eu Uhum. estava vendo algumas coisas. Foi um Então, privilégio para quem conheceu. é isso que eu ia falar agora. É um privilégio poder ter sido aluno dele, tá bom? Sim, E a nossa aula é o seguinte: a nossa aula do Velho Testamento, essa matéria é uma matéria de continuidade dos livros de 1 Samuel, 2 Samuel e 1 e 2 Reis. O livro, os Crônicas, que nós vamos aqui estudar um pouco, então, na verdade, Crônicas por si só, ele é um pouco de repetição, sim, da, desses eventos que nós já estudamos lá em Reis, em Samuel e em Reis. Só que eu coloquei o nome nessa matéria de comentários, por quê? Porque nós vamos fazer alguns comentários, porque a maioria dos eventos deles nós já estudamos, só algum ou outro, e que eu quero trazer para nós, aprofundar algum outro assunto, para que a gente possa, então, ter algo, né, novo, algo maravilhoso, uma bênção para a nossa vida nesses estudos de crônicas. Então, hoje não tem, mas na próxima aula eu já vou mandar uma apostila, né? Cada aula vai ter um escrito, né, um esqueleto da aula para vocês, tá certo? E dessa vez ótimo. eu não consegui ainda. Então, se você é daquelas pessoas que anota, eu vou ficar muito contente. Se você Certo. não é uma pessoa daquela que anota o que a gente conversa, não tem problema, que aí eu vou enviar, vou postar aqui, tá? No nosso Vamos, grupo, tá bom? Mas se você fala assim, ó, eu vou anotar, então, conforme você anotar, eu falo, e você se atropelar, eu atropelar você, você fala, pastor, pera um pouquinho aí, repete para mim tal coisa, aí eu paro e volto, tá bom? tá ótimo. Então tá. No nosso caso aqui, ah, eu tem alguma coisa, mas aí eu vou confirmar com você, tá certo? A minha esposa está Certo. falando aqui, mas é que eu tenho as minhas anotações também, tá? Então vamos lá. É, agora que eu vou falar com a minha esposa, Miss Kelly, já tem alguma coisa nossa aí? Isso, é esse aí. Tá, joia? É esse aí. Eu pensei que não tinha postado ainda. Tá, então vamos lá. Então, o livro de Crônicas, o próprio nome, ele vem do significado de anotações, registros de fatos, né? E esses registros, esses fatos, eles tanto podem ser mesmo aqui da Bíblia, nós vamos ver isso, tá certo? Como tem também tem muitos livros, crônicas não sei do que e tal, jornais de televisão, né? A crônica do fulano de tal. Na verdade, o que são isso? São os registros, são as anotações. E crônicas, ela traz as informações, traz notícias, traz fatos comentados, narrados. Então, sempre é uma narrativa. E o detalhe dessas anotações, que nem sempre o autor ele faz parte do que ele está narrando. Então, ele pode fazer parte, como também não. E aqui, logo de cara, eu quero dizer o seguinte, que quem
pode ter escrito, olha só, pode ter escrito, não quer dizer que escreveu, pode ser. Por quê? Porque não se tem algo concreto. Então, os teólogos, né, os estudiosos da Bíblia, não afirmam 100% se foi Esdras, se foi. A maioria dos rabinos, a maioria dos estudiosos, eles chegam a Esdras pelo tempo, pelo conhecimento, pela maneira de escrever. Porém, nós, aqui no português, nossa maneira de escrever, uma deles é outra, é por isso. Então, nós não afirmamos. Então, a história, a historiografia de crônicas tem essa dúvida, por isso que eu coloquei aí, autor Esdras, com ponto de interrogação. Aí, mais ou menos, aí, 430 anos antes de Cristo, tá certo? Então, já sabemos que é uma narração, sabemos que o autor, ele não podemos afirmar com certeza, pode ser que sim, tudo indica que sim, pela maneira organizada, né, do livro de Esdras e pelo que está aqui, tá certo? Apresentado no livro de Crônicas. E também esse Crônicas, livro de Crônicas 1 e 2, eles relatam, aí enfatizam muito o reino, a história de Israel da seguinte maneira, né? O reino do sul enfatiza muito Jerusalém, a capital, então, muito, muito conhecida. Então, fala-se mais desse reino do que do reino de Israel, o reino do norte. Então, só para dar um remember, nos nossos estudos lá, nós começamos, o povo saiu do deserto, vou dar um resumão aqui. O povo saiu do deserto, saiu do Egito, foi para o deserto, aí depois eles viveram na divisão de Josué, aí depois eles pediram um rei, certo? Vamos colocar, pulando aí já juízes, tá? Pediram um rei, né? E quando começou a era reinado, o período de reinado do povo de Israel, é chamado o tempo do Reino Unido. Todos estavam juntos, todas as tribos, todo mundo sobre o mesmo rei. Saul, Davi e Salomão. Salomão pisou na bola, aí depois, então, o povo se revoltou e dividiu aquele que era o povo. Houve uma guerra civil, fica bem claro assim, então ficou o mesmo povo, ficou dividido. Aí, então, Jerusalém ficou sendo a capital do sul, Judá, e Israel ficou chamado de Israel, Reino do Norte, com sua capital Samaria. Então, esses livros aqui, esse primeiro e segundo Crônicas, ele trata mais de Jerusalém. E depois faz também apresentações, né, do Reino do Norte, que é Samaria. Tá certo? E do capítulo 1, então se você está com sua Bíblia, eu espero que sim, né, Sim. né? Então tá bom. O que você quiser anotar, além do que está aqui, você pode, tá? E depois você fala assim, pastor, espera um pouquinho que eu estou atrasado, ou dá para repetir, aí volta e a gente faz aí, tá certo? Tá. Então tá. Os dados que estão aqui, as informações que estão aqui, como eu disse, elas estão em Samuel e em Reis. E o que a gente vai estudar aqui é alguma coisa um pouquinho mais aprofundada de algumas partes, não é um todo. Porém, nós vamos fazer o seguinte, não tem como escapar. Todo, né, que nós vamos fazer aqui nos nossos estudos, então você anote aí. Você tem algum caderno, alguma coisa, eu espero você pegar. Se não Eu tem, peguei já. pode Já falar? estou Então tá bom. vendo. Então você Tá. vai fazer o seguinte, você vai fazer a leitura, né, do livro, dos dois livros. A leitura e você vai fazer o seguinte, vai anotar o dia, o Leitura do livro, livro de Primeira Crônicas e Segunda Crônicas? yes, Certo. então, vai anotar o dia, o nome do livro, o capítulo. Se você ler o capítulo 1 ao capítulo 3, Aí eu marco de... um exemplo, dando um exemplo, tá bom? Se Certo. você
daquelas guerreiras, pegou o capítulo 1 e foi até o capítulo 15, né? Tudo bem, não tem problema. O que é preciso fazer é o seguinte, você vai, do que você lê, você apenas vai fazer um breve comentário de, no máximo, 4 linhas. Certo. Tá? No máximo 4, estourando 5 linhas. Só que em seguida, você vai colocar, você vai escrever o que você aprendeu, o que te chamou a atenção, né? Ou o que você quer comentar do que você leu, entendeu? Certo. Então, você não vai relatar para mim o livro todo naquelas 4, 5 linhas. Você vai só o que você leu. Aquele Certo. tudo que você leu. Se Hoje eu eu li li o 1, eu vou fazer as 4 linhas só do 1. do 1. Se você leu até ao 10, você vai Eu fazer faço 4 até ao 10. linhas do Isso, 10. você vai. Tá joia. Depois, em seguida, você vai colocar ali o que tocou o teu coração, o que te chamou atenção, o que você aprendeu, aquilo que te despertou um comentário. Esse é particular mesmo. Esse é o que eu mais quero, né? Certo. Por quê? Porque é nesse daí é o que a gente vai fazer a aula, nisso daí que eu sei que você estudou, que você aprendeu, e nisso daí eu vou estar aprendendo. A Certo. sua escrita, né? A sua escrita, né? Por exemplo, você leu algo lá, né? E falou assim, puxa, como fulano teve um coração duro, né? Como fulano foi, como que o povo foi idólatra, como que aquele rei colocou por conta dele aquele sacerdote, ou você comentar algo, entendeu? Tem Sim. relatos ali, coisas que chamam muito a nossa atenção. Então é isso. Tudo bem? Ok, tudo bem, já anotei aqui. Ficou claro ou você quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não, ficou claro, porque eu anotei aqui certinho, que eu vou ler o livro de Primeira e Segunda Crônicas, aí eu vou, aonde eu ler, seja um capítulo ou mais, eu vou fazer um resumo de Em 4 breve. linhas, Isso. e Isso. depois, em seguida, aí sim, também eu vou fazer um comentário do que chamou mais a minha atenção, o que mais tocou o meu coração, que eu aprendi particularmente. Exatamente. Beleza, Ok, é isso aí. Esse daí é a prova do crime de que você leu, entende? certo. É isso aí que vai pesar muito no seu aprovar dessa matéria. Tudo bem? Certo. Então, Tudo bem. E esse curso, desculpa rapidinho, ele tem, no final, como que é? A gente tem certificado? você tem nós fazemos um certificado da Igreja Batista. Ah, Igreja legal. Todos Batista, eles, todos os é, cursos? você pode ter, quando nós fizemos da última vez, foi um É, certificado, diploma reconhecido por nós, as Igrejas tá? Batistas Irmãs, certo? Sim, Essa aí. É legal. reconhecido assim, né? Agora, se mais para frente você pegar essas matérias, esse conteúdo, porque a nossa grade de matérias, ela é equivalente à faculdade, tá? Ah, ela tem Na níveis, grade, tipo, a grade, tá? nível A 1, grade. nível 2. Aí É. depois, se você quiser fazer algo que autentifique, deixe você com o MEC, aí é outra Ah, situação, tá certo? Aí você fica ali, se você quiser ou não, né? Validar o diploma, não tem problema, né? Uhum. né? Ah, O não, que, eu o que, acredito que. vai? Eu acho que não, né? Aí Cada um fica, né? não, eu Fica quero a crescer critério. aqui, né? Exato. Primeiro, pensa aqui, né? Primeiro, Isso, não, eu se quero, esforçar aqui. Mais para é, frente, depois, né? Então tá é bom. outra coisa. E, ok. Então tá. Os nossos estudos, para a gente começar mesmo aqui, Crônicas, então, como eu estava falando, houve a formação do povo, a saída do povo, a formação do povo no deserto,
a vida do povo com o Reino Unido, o que foram os 3 reis que reinaram 40 anos cada um. Saul, Davi e Salomão. Salomão pisou na bola, aí então dividiu, aí então se tem, dali em diante, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel, capital Samaria. O Reino do Sul, Judá e capital Jerusalém. Então, e muitas das vezes, como nós já vimos lá, e nós vamos ver, né, alguma coisa que eles entraram em treta, os dois, eles partiram para o pau muitas vezes. E dependendo do desenrolar e da amizade dos reis de um e do outro, eles se uniam contra o mesmo adversário. Mas, às vezes, eles se uniam aos adversários contra um ou outro, sendo que era do mesmo povo. Para você ver, né? Como é que é o ser humano. Então, tá aí. Então, é isso aí. No ponto 7, no número 7 aí, você tá vendo aí? Vendo. Não, vou voltar no ponto 6. Volta um pouquinho, Miss Kelly, no ponto 6. Desce um pouquinho a tela. 6. Isso. Tá. Então, o Crônicas. Então, nós vimos a divisão. E ali, por que o povo estava vivendo da maneira distante de Deus, da maneira desobediente a Deus, e sendo avisado inúmeras vezes, diversas vezes, tanto verbalmente, mas tanto quanto pela lei mesmo, né, para que eles tivessem uma vida separada, tivessem uma vida santa, para que eles obedecessem, né, a palavra de Deus, lembrando que a terra em que tudo isso aconteceu é Terra Santa, lembra lá de Moisés? Então era aquela mesma terra lá. Então o povo estava vivendo de um modo totalmente rebelde a Deus, nos 2 reinos. Já estava com o rei, lembra que não era para eles terem rei, não eram. Isso lá em Samuel nós vimos, né? Que nós queremos ter o rei igual às outras nações. Eles não sabiam nem o que estavam pedindo, né? Então, mas Samuel concedeu, falou, não, eu, como se fosse, eu não faço isso, mas já que vocês querem, eu estou partindo mesmo, vai ser com vocês, né? Então, eles quiseram. E mesmo pedindo o rei, que não era do plano de Deus, mas Deus permitiu até então, né? Permitiu lá, né? E aí o povo viveu como quis. E nós vimos também em Jerusalém, em Jeremias, que eles ficaram ricos, gordos e viraram as costas para Deus. Nós vimos isso. E eles totalmente em idolatria, totalmente em politeísmo, se misturando em casamentos com os outros povos, o que na lei era proibido, quebrando a lei do sábado e deixando de honrar os servos, a casa de Deus, o templo, os sacerdotes, os profetas. Eles simplesmente, né, endureceram o coração. Então, tudo aquilo foi amontoando de geração para geração, né? E aí, então, vamos dar só um exemplo de um profeta que eu gosto muito, Jeremias pregou para todo esse pessoal, né? Jeremias pregou 21 anos a mesma mensagem. Ele saía antes do sol sair e ele voltava para casa só quando as estrelas apareciam, né? Durante 20 e tantos anos, ninguém se converteu. Até que então, lá do lado da Síria, séculos antes aí, 722 a.C., os assírios entraram no norte, tomaram aquela região, mataram quem eles puderam matar, e quem ficou de sobra, vamos assim dizer, foi levado cativo para a Síria. E eles eram terríveis. As práticas, né, que eles faziam com os escravos de guerra, né, era algo assim deplorável. O que você puder imaginar de coisa ruim, né, eles faziam, porque eles não tinham respeito mesmo. Eles queriam mesmo colocar sobre julgo, e quem não respeitasse, eles passavam a espada no pescoço mesmo. Para eles não era nada, né?
Então, os assírios, no comando deles, foi terrível. Passou-se o tempo, aí sobrou o Reino do Sul, lógico, já estava pagando imposto, já estava o domínio deles, cercado por eles, né? Aí você pode ver a diferença de anos aí. Lá em 586, já estava tudo esgotado, cercado já há alguns anos aí pelos babilônios. Aí então Jerusalém foi invadida, tomada, muitas mortes, e o povo, né, foi de escravo para a Babilônia. Só para lembrar, né? É, eu ia falar aqui, mas nunca estudou nada de geografia bíblica, né? Não, não. Não, então tá. Então não se preocupe, e a gente vai passar isso para você. Eu ia falar Tá. aquele arco que sai de Jerusalém. Você imagina aí, então, o Michele, deve ter algum mapa aí arquivado aí, se puder achar e colocar aqui para a gente dar a ideia da aula aqui, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Sai ali da onde você tem uma noção um pouquinho onde fica o Mar Morto, Rio Jordão, Mar Mediterrâneo. Essa ideia você já ouviu isso na Bíblia, lógico, você já tem esse conhecimento, né? Dos fatos ali. Um pouquinho você Sim, tem. tá. Aí Sim, você sim. imagina, então, no sentido horário, saindo dessa região que eu acabei de falar, aí faz uma curva para direita, para chegar lá no encontro do rio Eufrates com o rio Tigre, aquela região lá mais ou menos, tá? Mais ou menos aquela região é a Babilônia, onde hoje é o Iraque, mais ou menos, tá? Uma viagem de meses, né? De 1.000 e poucos quilômetros, porque eles tinham que cortar muito o deserto, então até os soldados iriam morrer, né? Então, imagine o sofrimento dessas pessoas, né? Toda humilhada, toda escangalhada, aí tudo os horrores que eles passaram, né? Morte dos maridos, morte dos avós, morte dos bebezinhos, morte das grávidas. Então só ficou uma turma, né? Útil para o trabalho, né? Do trabalho forçado, lembrando disso, né? Tá bom? Então eles foram lá ficar 70 anos de castigo. Então o livro de Crônicas ele Eu traz, até tenho um mapa aqui na minha mão, pastor. Eu tenho um tá, aqui, falando, eu me localizei algumas coisas. O Mar Morto tá, eu vi aqui já. isso, tá, tá bom. É que nós temos e está arquivado aí. Então, nós tivemos esses estudos, ficou lá. O livro de Crônicas, então, ele também traz ali os fatos e depois o retorno. Nós vimos o retorno do povo um pouquinho só no final no final do livro de Reis. O Crônicas, ele começa do seu capítulo 1 ao capítulo 8, são genealogias. Essas genealogias são aquele que é filho de quem, aquele que é filho de quem, aquele que é filho de quem, e por aí vai. No capítulo 1, só para a gente ter bem rapidinho, só para ter uma noção, capítulo 1, verso 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Jafé. Então, aí, esse mapa aí, se puder aumentar, então, o vermelho Israel do norte, Samaria, e o azul do sul, Jerusalém. Ficou assim dividido. Antes era tudo junto, né? Era tudo um povo só, tá certo? E lembrando, né? Uma casa dividida não vai longe, né? Foi o que Jesus mesmo falou. E um reino dividido, tá aí, é uma das causas, né? Da queda desse povo, o povo abençoado, o povo eleito para ser os sacerdotes do mundo, o povo santo de Deus, né? Tá aí na história deles, né? A, a, essa divisão que não fez bem, né? Lógico, não fez bem, enfraqueceu os dois povos, né? Ao ponto deles perderem literalmente a terra, literalmente, né? Ficarem sem território, irem para forçadamente, né, para a Babilônia,
Depois de 70 anos, que acontece lá no meio tempo, Daniel e tal, eles voltam, que é o relato ali de Neemias, Esther e tal. Né? Então, Crônicas, voltando aqui para Crônicas. Crônicas traz as genealogias, tá certo? Todas elas aqui, é por isso que fala, quem já leu Gênesis, né, Samuel, vai estar lendo isso aqui de novo, que não é, então não vai ser o nosso caso aqui para hoje, tá certo? Agora eu quero chamar a atenção no seguinte, está com a sua Bíblia aberta aí, né? Tô. Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 1 e verso 43. Leia para mim, por favor. 43. Isso, verso 43. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinaba. De Nabá. Cada nome Dinaba. esquisito, né? Eu vou falar para É, você. Não, as coisas meio, né? Massá, Temar, nem coisa. Então, o que eu quero aqui? Chamar a atenção. Olha, estes são os reis que reinaram na terra. Olha para você ver. Assim que Esaú ele se apartou depois do encontro, depois daquele momento do cachimbo da paz com Jacó, eles tiveram o seu convívio, só que ele teve a vida dele, como ele já tinha antes do encontro com Jacó, quando Jacó estava retornando lá de levar paulado na cabeça lá do tio dele. Então, ele estava retornando, né, obedecendo a Deus, encontrou Esaú, a vida dos dois continuaram, né? Só que Jacó já não era mais Jacó. Jacó era agora aquele que realmente que Deus queria. E o Esaú não, ele continuou da vida separada de Deus. Não deixou de ter uma vida, né, de prosperidade. Não deixou, ele teve. Eu só que a prosperidade dele vinha dele mesmo, das guerras, de toda aquela vida de deserto, de matança e por aí vai. Aí o que eu quero aqui? Esse aqui são os descendentes, quer dizer, eles a prova tão grande que eles eram tão apartados de Deus que séculos e séculos antes de Israel, eles já tinham reis. Olha para você ver como que eles estavam tão longe de Deus. Eles não queriam Deus como o rei da vida deles. Eles queriam um entre eles mesmo. E do jeito sangue ruim do jeito que eles são, é muito bem capaz que eles se matavam para assumir o trono, para assumir a liderança. Porque essa era o estigma de Esaú, dele, né? De realmente partir para cima, resolver tudo na espada, né? Então, eu chamo a atenção porque só séculos e séculos depois é que o povo de Deus caiu no mesmo erro, né? De ter uma pessoa humana como rei, representante deles, né? Como que, sendo que não precisava, né? Não era nada disso que Deus queria, né? Deus reinava soberanamente sobre eles não queriam mais a soberania de Deus, né? Deus é que levantava as pessoas, né? Levantou Israel, né? E depois os profetas, seria a teocracia, tá? O domínio de Deus, a lei de Deus ali, na regência de Deus. Quando eles preferiram ali a anarquia, né, colocando alguém, né, aí eles trouxeram para eles muitos problemas, mas muitos, né, muitos mais problemas. Então, destaquei aqui que a, a, do Exu, ele já tinha reis, já estava em desobediência de Deus muitos séculos antes. Também o 28, lê o 28 para nós, por favor. O verso 28. Você achou aí? desculpa, estava desligado meu microfone. É o Tá. capítulo 1, versículo 28. Isso, é. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Esse? Isso, só isso. Então, Abraão, a gente já conhece bem um pouco da história, toda a genealogia. Ismael
dele, e depois, com os filhos lá no 32, quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, então o que eu estou chamando? Da descendência de Abraão, Ismael, e da outra mulher de Abraão, Quetura, veio outros povos, outros príncipes, outras nações, e que, de uma maneira, vamos falar assim, de maneira geral, são os árabes, o povo árabe, de uma certa maneira, tá certo? Então aqui, a Bíblia tem esse relato, esse livro de Crônicas traz essas informações para nós aqui. E no caso também, quando se fala ismaelitas e midianitas, às vezes o mesmo versículo, troca de nome, ismaelitas para medianitas. E alguns teólogos, historiadores, né, eles chegam, né, na conclusão de que esses dois povos, eu não coloquei aí na postura, então você pode anotar, por favor, anotar, que ismaelitas, né, e medianitas são aparentados. Tá certo? Certo. Beleza? Então tá bom. Tá Ismaelitas? Ismaelitas, os descendentes de Ismael, e os medianitas Certo. no geral. Tá bom? São parentes. São Aparentados. Ótimo. Então, certo. para você ver que todo esse povo que hoje a gente vê na TV, mas que nos livros de história e que na Bíblia principalmente, eles são parentes. Eles são parentes de todo Israel, que no caso saiu de Abraão. Só que o que Deus escolheu foi Jacó, e aqueles que faziam o que está no capítulo 4 e verso 10. E vou pedir para você ler. Vai lá. Capítulo 4 e verso 10. Capítulo 4, verso 10. Peraí, pessoal. Diz: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Aí. Então, esse Jabes é só um exemplinho aqui. Na minha tradução, ele está como invocou. Ele invocava. É a mesma palavra lá de 7, de começar então a invocar a Deus. É esse ponto que eu quero chamar aqui nesse momento. Invocar a Deus era o que a turma dos descendentes de Jacó faziam. A turma de Ismael e Quetura, não. Entendeu a diferença? Era isso. Sim. Então, era isso aqui que fica para nós também. Nós invocarmos a Deus. Quando você invoca a Deus, é porque você quer, porque você acredita, porque você espera, é porque você busca. E aqui, ele faz, olha só, ele pega e fala, me abençoe, eu preciso, né, de coisas para a vida. Resumindo tudo, né? Ele queria trabalhar, porque ele pediu terras, e olha que interessante, de modo que não venha aflição. E o interessante, o finalzinho do versículo, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Olha, esse é um versículo que traz o ensinamento de orar, de expor a Deus o que a gente precisa, né? E esse versículo traz para nós que, sendo realmente pela fé, e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Aqui está escondidinho, né? Os versículos, né? Sem fé Sim. é impossível agradar a Deus. Se Deus concedeu, é porque esse Jabes tinha uma comunhão, uma conduta muito além dos outros, porque para destacar, o verso 9 diz isso. Eu quis dizer isso, né? Mas o verso 9, com essas palavras, mas o verso 9 diz: foi Jabes mais ilustre
do que seus irmãos. A palavra ilustre quer dizer, ele foi mais obediente, ele foi alguém mais espiritual, ele foi alguém mais envolvido com as coisas do Senhor, mais temente ao Senhor. Então, essa palavra ilustre, biblicamente, a gente pode traduzir nessas palavras, porque Deus não ia atender o que ele tinha pedido se ele não tivesse uma vida, né, conforme Deus queria. Então, são esses tipos de comentário aqui que eu quero passar nas nossas aulas. Porque a história em si, a gente já estudou. A parte, vamos dizer, entre aspas, a parte física da história, nós já pegamos. Nós vamos pegar agora mais partes espirituais. Essa é a ideia da nossa matéria. Então, daqui para frente, é tentar, em nome do Senhor Jesus, pegar, Deus dá, pedir para Deus, como Jabes pediu, né? Essas pérolas, tá certo? Sim. Então, tá Essa bom. palavra é linda. Essa palavra já falou muito ao meu coração. Vou meditar nela depois. Amém. Deus seja louvado. Aí, então, se Amém. você me permite, né? Você vai lá em Filipenses, né? Filipenses, ele vai dar uma força para você nesse daí. Então, peraí, eu já falo para você aqui a referência. Tá. Filipenses 4:6, anote aí então. Filipenses 4:6. Pegou? É para abrir? E, Peraí, que eu estou tentando. não, é para você meditar, Ah, tá só bom? para É para meditar? você Pode meditar, ser. para ajudar na sua meditação. Aí então, Tá, João, que é o maravilhoso, capítulo 15 de João, tá? Você pode pegar aí, né? tá. O verso, João. João 15, né? Se É, você for daquelas corajosas, você vai pelo menos ler até o verso 20, mas é o verso 7, tá? tá. Que fica bacana para você meditar um pouquinho mais, né? Já que você falou, então, né? Vamos Sim. embora, isso aí, vamos melhorar, vamos colocar a palavra de Deus nesse negócio aí, tá bom? Então Amém. tá, então Sim. vamos. Continuando aqui, tá certo? Nós Certo. vimos então que dentro desse sistema que é apresentado por crônicas, essa narração, a gente tem a história que nós já estudamos, a parte física, tentar as pérolas e lembrar, né, que todos esses acontecimentos aqui que a gente vai ver, são acontecimentos, assim, eu já me perguntei, mas espera aí, se, se isso aqui é importante, já não foi importante lá quando foi escrito, por que foi reescrito? Bom, nós temos que lembrar, primeiro, que lá era uma época para as pessoas lerem, aqui é outra, né? Para o mesmo povo, para os mesmos descendentes. Por quê? Porque de geração para geração, porque de, porque de geração para geração, só foi decaindo a qualidade espiritual do povo. Por isso, ter livros e os mesmos, a maioria nesse sentido aqui, nesse caso, ter repetição. Porque com o passar do tempo, você pode olhar para hoje, 2023. Se nós olharmos para 50 anos atrás a vida dos crentes, era uma coisa. Se você pegar relatos das igrejas batistas de 100 anos atrás, era outro tipo de vida espiritual, tá entendendo? Por isso, no caso aqui, para que a nova geração também conhecesse. Eles já estavam desprezados, os livros aqui já estavam sendo desprezados. Aqui tem que lembrar que quem escreveu, ele pode ter sido, eu espero que sim, Esdras. Você conheceu um pouquinho de Esdras, ele era apaixonado por escrever. A leitura dele, o que você faz dele, como que ele vai nos detalhes do livro dele, nossa, é muito gostoso você ler, tá certo? Então, nós vemos aí a, a divisão do reino, vimos aí quem era quem, para qual lado ficou, que o livro começa com genealogia, para ele provar, era muito importante o judeu provar a sua genealogia, certo? Tudo era escrito, tudo era registrado, eles davam muito valor nesse tipo de trabalho, tá certo? E
no o capítulo 6, destaca a turma do Levi, a tribo de Levi, que era para servir a Deus e tal, muito bom, a turma do Arão, as cidades levitas, e isso nós já vimos lá, os descendentes de vários filhos de Jacó. Ok, capítulo 9. Capítulo 9. Então, esse capítulo, todos esses capítulos aqui, que traz filho sei de quem, que cuidou não sei do que fez tudo aquilo, tudo tem a sua importância, tá certo? Então, no Certo. capítulo 9, é assim, ó, verso 1. Todo Israel, veja a importância para eles e para nós aqui como prova de história. Todo Israel foi registrado, ou seja, escrito um a um, por genealogias, e inscrito no livro de Reis, no livro de Israel, e inscrito no livro dos Reis de Israel. Quem foi? Eu bati o dedo? Oi? Aqui? Ah, aí. Ô, Jaqueline, Oi? acho que eu bati o dedo erradamente aqui e eu estava fora do ar. Você não estava me vendo? Não, sem foto, tá igual o meu, parado, sem a câmera. Desde Mas quando? desde que começou a aula. Mas eu estava, desde que o Ah, senhor trocou de equipamento. eu Mas sei. eu estava te Putz, ouvindo muito eu bem. sei não, mas olha, eu bati o dedo, nem percebi. Acho que eu fui Não, arrumar alguma estava coisa com a aqui. imagem estática parada. Oi? Estava com a imagem parada desde que Tava o com... senhor fez a troca com a sua esposa. Tá bom. Então me desculpe. Imagina, eu Errei só não vou e ligar minha bati. câmera, porque realmente, assim, eu não estou para aparecer na câmera, o cabelo está Não, ficando eu, forte. não, eu na verdade, eu estou no meu quarto. E essa foto de fundo aí é fake news. Isso aí a gente escolhe, sabe? No Meet, aí põe qualquer um aí para dar um de migué, tá? Eu tô no meu quarto, tá bom? Tá certo. Tá. Então tá bom. Na próxima vez, se quiser, você põe escolhe um fundo aí que ele oferece lá, tá? Ah, Eu, tá. geralmente, hoje eu coloquei essa daí, mas eu não sei se você percebe, eu tô com uma camisa florida, Não, não, na né? próxima aula eu já vou arrumar para ligar a câmera. Se eu e aí eu tô com a camisa florida, e aí que eu Aham. sempre penso em ir pra praia, né? Um dia, né? Aí às vezes eu coloco um fundo de praia, né? Praia, um coqueiro, mar, né? Para levar minha esposa pra praia. Mas né? Amém. Um dia vai dar certo, tá Vai bom? dar sim, em É. nome de Jesus. Então, tá bom. Então, nós voltando lá, capítulo 9, né, verso 1. Todo Israel foi registrado por genealogias, como nós vimos lá no começo, e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio, né, à Babilônia, por causa de sua transgressão. Então, que transgressão? Né? O não cumprimento, né, das leis ou aquilo que era proibido fazer e eles fizeram, né? Então, os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas próprias possessões, quer dizer, 70 anos depois, né, e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Aí você percebe o seguinte, né, que logo no verso 2 tem algo muito interessante. Eles aprenderam. Opa, vamos levar aqueles que lá nós maltratamos, aqueles que nós desprezamos, aqueles que nós não sustentamos, aqueles que nos avisavam das coisas de Deus, mas a gente não quis, entendeu? Então, essa turma veio primeiro, ó. Tá? Então, Sim. porém, alguns dos filhos de Judá, os filhos de Benjamim, os filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Miúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, filho de Eté. Aí vai falando tudo onde eles habitavam e tal, e vai trazendo mais genealogias e vai colocando. Então, o retorno dessa turma, né, eles não voltaram sem aqueles descendentes dos servos do Senhor.
Eles mantiveram os seus registros para saber quem era da tribo tal, quem era sacerdote, quem era de Levi, né? Para que esses descendentes voltassem, não só voltar para Jerusalém, mas voltar para exercer aquilo tanto que eles desprezaram. Tá certo? Por isso que eu li aqui o 9, capítulo 9, verso 2. Mas nessa volta, não foi assim algo, fala, puxa, agora vamos ter tudo de novo. Não. Por quê? Eles só tinham permissão para voltar e reconstruir. Eles não tinham permissão para ser soberanos. Isso é outra coisa. Eles ainda estavam sob a autoridade agora de um outro povo que entrou lá na Babilônia, tomou Babilônia naquela noite lá, provavelmente aquela noite do dedo na parede, porque todos os generais, todos que estavam num só lugar, então era muito mais fácil chegar, matar, dominar tudo, pegar tudo. Os persas. Então aí, por um tempo, aí tá, o povo de Deus estava sob o domínio dos persas, não tinha soberania total. É que os persas, eles eram mais tolerantes religiosamente falando, já permitiu alguma coisa mais favoráveis ao povo de Deus do que os assírios, né? Do que os assírios, tá? E esse povo, essa população esse povo que retornou, eles não foram bem recebidos, né, pelos seus vizinhos. Aí eu faço uma pergunta, no seu conhecimento, se você não souber, não tem problema nenhum. Fala, não sei. Por que eles não foram bem recebidos, Jaqueline? Por que o retorno ali, aquele primeiro retorno, eles não foram bem recebidos? Você faz ideia ou não? Não. Não. Então vamos lá, juntos. Vamos lá, volta no tempo do Reino Unido. Volta lá no tempo, memória sua, lá no tempo unido, Reino Unido. O primeiro rei, Saul. Isso. Quando ele morreu, o que Davi escreveu quando ele recebeu a morte de Saul? Que a espada de Saul nunca voltava sem sangue. Então ele era um guerreiro. Então ele matava quem? Os vizinhos, os inimigos ao redor, lembra? Sim. Davi, lembra que Davi não pôde reconstruir o templo? Porque a mão dele estava cheia? Cheia de sangue. De quem? Desses vizinhos ao redor. Entendeu agora? Fez sentido? Sim. Porque Entendi. quando eles voltaram, lá no livro de fala dos aqueles que foram lá para fazer parar a obra, tudo, né? Então, esses vizinhos, esses países, peraí, estou vendo uma movimentação lá no território, aquele que foi de Israel, muitos anos atrás, nossos pais disseram que eles sempre faziam guerra conosco. O que está acontecendo lá? Aos Tobias da vida, né? Eles iam lá, os filisteus, com os outros nomes, com os outros povos, detestavam os de Israel, correto? Por quê? Porque Israel dominava. Lembra que no reinado de Davi, todos os outros povos pagavam tributos? Lembra disso? Então eles tinham domínio. Agora o negócio inverteu, né? Aquele povo que era vencedor, aquele povo que era tanto com Saul, Davi, né, principalmente, aí virou pó, literalmente, e na volta eles estavam no pó ainda, né? Então eles foram totalmente hostis, não queriam mesmo o retorno de Israel para aquela terra, né? E o livro de Crônicas, ele também traz ali as Crônicas lembra o passado, tudo o que aconteceu, como eu acabei de relatar, mas Deus ainda, com eles em todo momento, lembra da lei, depois nós vamos ver aqui alguns, né? E do culto ao Senhor, que no caso aqui, no verso 2 diz, né? Sacerdotes e levitas e o servo do templo.
Os servos do templo. Para quê? Para voltar a cultuar a Deus, tá certo? Voltar a cultuar ao Senhor, né? E o autor do livro, interessante, como que nós vimos lá, e durante o livro todo a gente vê primeiro das genealogias, ele traz Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Ruth, e que são fontes históricas. Fontes históricas é tudo aquilo que da onde a história ela é retirada, né? Pode ser oral, pode ser escrita, pode ser num objeto, pode ser numa região, né? Pode ser um livro. Então, a Bíblia por si só é uma fonte histórica. A fonte histórica, a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é história. História de amor, história de perdão, história de povos, criação, reinos, né? Por muitas histórias aqui, tá? Pessoas que voltaram à vida. Então, o escritor de crônicas, ele recorre a esses livros, né, que nós já estudamos, né, e que com o tempo, né, a gente vai ir lá, volta lá e traz uma informação para dar uma lembrada melhor, reforçada no nosso estudo de hoje. Esse foi aí no ponto 9. E o ponto 10, a gente caminhar para o fim da aula, os livros, crônicas, ele faz referência a outros livros que nós não conhecemos, que não chegou na nossa mão aqui, na nossa era, no nosso tempo. Porém, já havia livros, né, do povo. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu pensava o seguinte, que só havia como fonte de informação, fonte de informação, a Bíblia, essa que nós temos na mão. Mas estudando, a gente entende que cada reino, cada povo, né, cada tribo, eles tinham os seus registradores, os seus cronistas, os seus secretários. Então, nessa época aqui, já de crônicas, já haviam livros paralelos. Aí, aonde que menciona na Bíblia? Menciona Oi? outro. Na Bíblia menciona? Menciona, e por isso que não tem esses versículos aqui. Então vamos lá, para a gente poder entender isso aqui. Ó. 1 Crônicas, capítulo 9, verso 1. Certo. Livro dos Reis de Israel. Então, tem o nosso livro de reis, mas os próprios reis, eles queriam ficar na história do povo, entendeu? Então, eles tinham os livros deles, os pergaminhos deles. Certo. Então, agora você entende, se você assistiu o filme, se você já estudou um pouquinho de história, já ouviu falar, que quando um povo invadia o país do outro, depois da morte, depois do domínio, o que o povo vitorioso fazia? Uma das tarefas principais era aniquilar toda e qualquer informação daquele rei vencido, daquele reino vencido. Entendeu? Sim. Então era comum, desde aquela época, falar assim, ó, entrou naquele país, vencemos. Acabou, não tem mais ninguém para a gente matar? Não. Então agora vamos lá na biblioteca deles, no reino deles, vamos lá nos arquivos deles, vamos lá no que eles têm e vamos tacar tudo no fogo. Então, eles já viam, só que Deus, na sua soberania, nos seus planos, ele foi deixando isso como para nós, que nós temos como oficial da Bíblia. Essa é a nossa regra de fé. Agora, fatos paralelos a costumes, o que um rei fazia, o que acontecia. Tem livros que eles apenas considerados paralelos a esse aqui. Não está no Torá. Apenas livros paralelos. Anotações de reinos, dos cronistas. Não é a palavra de Deus, né? Não é a palavra de Deus. Cada tempo. É puramente história. Entendi. A história daquela época. Não são sagrados. Não são sagrados. Porém, são fontes históricas.
Tá? Entendi. Onde que eles mostram se eles fizeram viagem, se eles fizeram atitudes, o que eles fizeram, entendeu? E Deus não deixou isso como sagrado, apenas o que Entendi. nós temos em Não mãos. é livros como a Bíblia, né, que é inspirado por Não, Deus, que não, a não, gente não, não. Aquilo pode. lá pela própria vontade do rei, né? Entendi. É a Um própria registro, vontade do rei, exatamente, tá? Então tá certo. Então tem certo. esse daí, 1 Crônicas 9:1, 1 Crônicas 29:29. Então vamos lá. 1 Crônicas 29:29. Os atos, pois, de rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel. Então, olha aí, tem outra fonte não sagrada, tá? Para deixar bem claro, que Samuel é dedicado a Samuel, essas anotações, esses livros, né? Então, também tem o vidente, né? O Samuel vidente. Nas crônicas do profeta Natã, olha aí, Natã. Natã também escrevia. Quem era Natã? O profeta de Davi. Lembra? Sim. E nas crônicas de Gade. Então, só nesse versículo, nós temos de Samuel, de Natã e de Gade, 3. Não são livros sagrados, mas são livros que contam a vida particular das autoridades da época. Certo. Entendeu? Então, o Entendi. livro de Crônicas, ele traz isso para nós. Tá? Segundo Crônicas 9:29. Vamos lá. Livro de Segundo Crônicas 9:29. Tá. Quanto aos mais atos de Salomão, tá vendo? Rei, governante. Tantos Aham. os primeiros como os últimos, porventura, por acaso, não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e É. na profecia de Aias, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente. Tá certo? Então você vê aí que havia livros paralelos, lembrando mais uma vez, livros não sagrados, livros apenas históricos, livros que registravam Então, quando o que. fala assim, ó, desses relatos, eles não estão na Bíblia aqui. Não, não estão. Então, o que está lá, o que está aqui, veja bem, o que nós temos aqui está, está nesses livros, estão nesses livros. E nem tudo que está lá Tá está aqui. aqui na Bíblia. Para Certo. nós, o que interessa é o que está na Bíblia. É É. que, é que, por exemplo, um rei, um reinado, ele tinha a sua organização, ele tinha os seus registros, ele tinha suas administrações, ele tinha sua importância. Então, tudo era relatado, tudo era registrado. Certo? Então, Certo. o livro de Crônicas, ele comenta esses livros paralelos. Não são santos, não são inspirados, são apenas livros históricos da sua época, para cada rei. Né? Assim como os egípcios tinham os seus, né? Os imperadores de Roma tinham os seus, os da Síria tinham os É seus. um registro do governo deles, né? É isso, do governo deles. Não são Aham. registros, às vezes são pessoas importantes, conhecidas, como essa que nós citamos aqui, que tinham acesso a essas informações, vivenciaram talvez esses acontecimentos e registraram por conta própria, sem Entendi. inspiração de Deus, apenas fazendo parte dos registros do governo, bem lembrado você essa palavra, do governo da época. Certo. Beleza? Então, Entendi. tá jóia. E 12:15. 12:15. Quanto aos mais atos de Roboão, que foi o rei depois de Salomão, né? Tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías. Tá vendo? Livro de história, Sim. né? É um livro de história, não é um livro sagrado. Então, tem coisas lá, tá certo? Tem relatos lá. E 13:22. Quanto aos mais atos de Abias, tanto ao que fez como o que disse, estão escritos no livro da história do profeta Ido. Então tem o seu livro. Tá? E também
20 e 30. 20 e 30. 20 e 30. Assim, o reino de Josafá teve paz. Opa, 20, isso mesmo? 20, 20 e 30? Diz. É, E o reino de Josafá manteve-se isso, em paz. mas ele tinha que ter o nome do livro aqui que eu coloquei. Ah, tá, é 20 e 34. Quanto aos mais atos de Josafá, é 34, tá? Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Tá vendo? Outro livro. Né? 24 e 27. Vamos lá. Quanto aos seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou, tá vendo? Então, mais outro livro aí como fonte histórica. Tá? Então vou ler o último aqui, o 33, 18. Esse volta lá. 33, 18? É isso? Tô. Sim. Segundo Crônicas 34, 18. Relatou mais o escrivão. Olha aí, outra palavra, isso que eu queria achar, não estava achando. A palavra escrivão. Todos os governos, vou pegar a sua palavra, governos, os reis, os príncipes e tal, tinham os seus escrivões. Tá entendendo? Então, o seu escrivão aqui, ó, relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Então, esse aqui, escrivão, era o camarada. Esse é o Crônicas, segundo Crônicas 34, 18. 18. Ah, tá. Que aqui eu também eu não coloquei o 34 aí, mas o 33, 18 também, quanto ao mais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos viventes que falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel, tá? Então, escrivão, vou até colocar aqui, que eu não coloquei aqui, ó, segundo Crônicas, né? Deixa eu anotar aqui, que faltou aqui no Brasil, eu acrescento aqui. Segundo Crônicas 34, 18. Então, era essa que eu queria achar a palavra certa. Eu falei registradores, é escrivão. Então, cada governo tinha o seu escrivão oficial e o escrivão oficial tinha os seus auxiliares. E é através desses que esses livros todos, que nós fiz questão de aí mencionar aqui, que o escritor de Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas, ele se deu como referência, tá? Esses livros, novamente, não são santos, não são inspirados por Deus, são livros apenas fontes históricas, apenas registrados para manter na história do próprio povo, entendeu? Não como na categoria Mas esses da Bíblia. livros existem ainda ou não? Boa pergunta. Eu também, muitos desses tem que entender que naquela época, quando eles eram invadidos, quando eles eram, eram destruídos, né? É assim. Vou tentar te explicar da seguinte maneira. Eu já até comentei uma vez com a minha esposa anos e anos atrás, quando nós começamos a estudar. Nós fizemos seminário juntos, a gente era namorado, né, na época, casamos, e depois de casado já a gente tinha um pouquinho de Bíblia, cada um tinha a sua, e um ou outro livro, a gente tem muito poucos livros. Esse que está no fundo da foto aí é tudo fake news, tá? Isso aí é mentira, isso aí é só para não mostrar meu pai. Tá bom? Isso aí é só fictício. Então, se a nossa casa pegasse fogo, por motivo, alguma coisa, o que a gente ia, depois da gente, o que a gente ia salvar? Logo de cara nós já falamos, a Bíblia, os livros de estudo, as apostilas que o pastor João nos deu, e vamos embora. Então era isso. Você perguntou, voltando à sua pergunta, esses livros existem?
Por boa parte de séculos, acredito que sim. E se nós estudarmos, né, o judaísmo, como eles eram ferrenhos, estudiosos, provavelmente boa parte deles está até lacrado, está até guardado, poucas pessoas sabem, para não haver nenhum risco de perca. Sim. Como já perderam muitos, né? Porque, como eu falei, quando o inimigo entrava na cidade, É a passava o primeira trator, coisa né? que ele procurava, né? Acabava com tudo, né? Acabava com É, tudo. nem a gente tira pelo nosso governo, nenhum governo quer levar o rastro do outro, né? Quer continuar Exatamente. com o governo do outro. Ninguém não quer, não. Tinha até eu tinha uma grande dúvida até alguns anos atrás, alguns 50, 60 anos atrás, porque a Bíblia relata o Sargon, um reino. E era uma briga arqueológica muito grande dos escritores, historiadores, porque não tinha nada de Sargon na região de Israel, lá para cima, do Líbano, lá da Síria, nada, nunca foi encontrado nada. Mas a Bíblia dizia. Até que encontraram, debaixo dos escombros, debaixo da areia, né, a pá dos arqueólogos, os pincéis dos arqueólogos, a paciência dos arqueólogos, descobriu só uma sala imensa, que era a sala provavelmente de uma parte do palácio dele, do Sargon, todas as plaquinhas, toda lá original, provado pelo carbono 14, tudo aquele negócio todo, que existiu um reino Sargon. Olha, Né? Então, e a Bíblia foi o meme, né? então, para a gente terminar, né? Você falou, onde estão esses livros? Olha, se você souber a resposta, diga-me, né? Se puder ir lá em Israel e colocar luvas na mão e nem que for através de um vidro a gente poder ter contato com esses livros, Mas né? deve ser Livros pés tão tão especiais. velhos, né? Que não pode É, realmente revelar, né? então, lembra também nos achados daquele morro, do monte, na caverna, como é que é o nome do lugar lá? Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu tenho até um relato aqui na minha Bíblia, paralelo. Ai, como é que é o nome do lugar? Eles acharam no fundo das cavernas centenas de pergaminhos, centenas, Nossa. todos intactos. Está até no museu lá. Eu vou lembrar aqui, tentar lembrar, está até no museu. Então, eles foram constatados como reais, as histórias, muitas descobertas de reinos e povos lá dessa caverna, que está lá pertinho de Israel, contando a história toda de Israel, dos profetas, de Isaías, dos povos inimigos, do Egito. Então, eram os cronistas, eram os escrivãos, eram aqueles que sabiam, alfabetizados, aqueles que sabiam dominar a escrita e idiomas, porque foram vários idiomas que foram encontrados nesses pergaminhos. Tá lá. Nossa. É, tá lá. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Não. Deixa eu ver. Só um minutinho. Caiu aqui. Deixa eu ver se eu acho o que eu quero. Tá me vendo bem? Tá meio torto agora? Não, tá normal. Tá, eu vou só pincelar. Se eu conseguir achar aqui na minha outra Bíblia o nome do lugar, aonde eles acharam as. Tem um lugar, o nome direitinho do morro da montanha, ver se eu acho alguma coisa aqui. Não vou conseguir agora lembrar o nome direitinho, mas tem o lugar Ah, aonde eles encontraram muitos pergaminhos, o nome do lugar. isso. Interessante, ver se eu. Ah, não é.
É algo, deixa eu ver. Isso aqui, uma delas é Qumran. Até apareceu esses dias no jornal. É alguma coisa que você Qumran. consegue. Qumran, não dá para ver, não dá para identificar, não, né? Não, Não dá, né? não, Não não dá, dá muito ruim. Tá, depois, porque Deus do tá, seu fundo do é, Senhor some. é, é os rolos do Mar Morto. Ah, Isso. Está no Museu de Israel. que Os bem. fragmentos, boa parte dos fragmentos estão ainda intactos, Eu outros vou já estão bem pesquisar depois. deteriorados. Eu vou ver se eu acho o local direitinho, ver se eu acho o nome. Mas, Sim. para gente terminar, realmente eles tinham, sim, esses livros, tomara Deus que estejam guardados, bem preservados, lacrados, Sim. vigiados, né? Para que ninguém estrague, né? É. Para ninguém estrague essas histórias que a gente aprende, né, de Deus. Então vamos, para a gente Sim. terminar, a gente vai orar, tá bom? Nosso Pai, Amém. em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui terminando esse momento de estudo da Tua Palavra e esperamos que, com o tempo, Pai, a gente possa estar aprendendo muito mais ainda daquilo que realmente o Senhor quer para nossas vidas. Que esses estudos possam nos dar muita sabedoria, muito enriquecimento, Pai, escriturístico. E pedimos bênçãos, Senhor, especiais para Jaqueline, que ela possa ter da tua paz, que os seus anjos, Senhor, estejam no lar dela, com sua família, com a boa intenção, Senhor, de aprender da tua palavra, que ela fizer, Senhor, em teu nome, que seja abençoado, Senhor, porque ela tem, Pai, a vontade de querer aprender ainda mais. Abençoe seu pastor, toda a sua irmandade. No nome santo do Senhor Jesus, oramos. Amém, Senhor. Jaqueline, muito obrigado. Deus te Amém. abençoe. Esperamos que mais vezes a gente possa estar aqui juntos para Deus falar conosco através aqui das Escrituras. Beleza? Amém. Muito Agradeço obrigado. Deus esse abençoe. Tá? estudo, pastor. Nada, Obrigada. querido. Louvado seja Deus. Até a próxima aula. Vou estar aqui Até a sim, se próxima. Deus Isso, permitir. 8h30, se Deus assim permitir. E o Beleza? dia vai ser o mesmo dia. Vai Isso, ser... terça-feira, 8h30. Tá ok, pastor. Deus Beleza? Muito abençoe o senhor obrigado. e sua Valeu. esposa. Valeu, Boa noite. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.